Olá, cinéfilo! Olá, futuro crítico de cinema, que tá aqui comigo para descobrir como ser um crítico de cinema e como encontrar a sua identidade como crítico. Beleza? Eu vou esperar aqui 2 minutinhos para ver se mais alguém vai entrar e daí a gente começa. 2 minutinhos. Vou até aproveitar aqui para pôr o meu microfone de lapela, então me avisem aí, inclusive, se tá fácil de me ouvir, se tá faltando som, se tá tranquilo, tá bom? Então, vamos aguardar aí só um minutinho pro pessoal entrar e eu já vou começar a falar aqui como que é feito aí, como que a gente começa na crítica de cinema. E além de como começar na crítica de cinema, né? Boa tarde! Olá, boa tarde! Tudo perfeito? Beleza. Então não vou nem pôr o lapela, que bom que tá dando pra ouvir bem, tá tudo certo. Eu não vou falar muito aqui da minha experiência pessoal, porque como vocês já sabem, eu já fiz uma live pouco tempo atrás falando um pouquinho sobre a minha experiência como crítica de cinema. Eu sou crítica de cinema há um bom tempo aí, escrevo para site, escrevo para o meu próprio blog, escrevo para os meus parceiros aqui do perfil que já contam com, eu acho que são 13, mais de 13, por aí chega um momento que a gente perde a conta, mas a gente tem um destaque lá no perfil só com todos os parceiros. Mas o que é importante, além de vocês saberem a minha trajetória de como eu comecei na crítica, é você já começar tendo a sua identidade, a forma como você vê os filmes. Porque a gente sabe também que muitas vezes a gente gosta de ler críticas de um site específico, de um escritor específico. Então, quando a gente vai começar na crítica, antes mesmo da gente ter aquelas portas abertas para o mercado de trabalho como crítico de cinema, a gente também tem que ter ali o nosso portfólio, tem que saber do que a gente está falando e como a gente vai falar, porque é isso que vai vender a gente para o mundo, beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar aqui. Se quiserem saber um pouco mais da minha trajetória, eu conto um pouco também de novo, não tem problema, posso deixar depois linkada a outra live que eu fiz sobre a minha trajetória pessoal, mas aqui é um pouco mais sobre vocês, não é sobre mim. É sobre como ajudar vocês a encontrar a sua identidade como crítico de cinema. E como que a gente começa aí encontrando a sua identidade como crítico. Primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, beleza, eu vi um filme. Antes de eu começar a escrever uma crítica sobre ele, começar a opinar sobre ele, para refletir um pouco o que te salta aos olhos. Quando você assiste ele, o que mais te chama a atenção? É a temática, quando são filmes mais feministas, mais polêmicos, que falam sobre temática LGBT, me chama mais atenção. Que tipo de filme você gosta mais de assistir? Quando você assiste esse tipo de filme, você presta mais atenção no roteiro, na narrativa no geral, na mensagem final, na construção dos personagens. O que salta aos seus olhos? O que você termina de assistir esse filme e fala: nossa, isso me chamou a atenção. Além de toda a imersão no filme ali, eu fiquei preso nesse filme por causa disso. Eu adorei esse filme porque, nossa, tal ator era incrível. Porque tal construção de personagem era incrível. Você deve ter um padrão aí, alguma coisa que acontece na sua mente depois que você vê um filme, que você termina de ver e é isso que fica na sua mente. É isso que fica ali. Aqui o Gu tá falando, eu gosto de ficção misturada com suspense e gosto de personagens com características fortes. Aí, o gênero de ficção misturado com suspense já é uma tendência sua a assistir isso. Você vai assistir mais esse tipo de filme, provavelmente você goste mais. Ou quando você não gosta, você vai ser mais crítico também, porque você já viu vários filmes desse gênero. Agora você vai prestar bastante atenção, então, nos personagens. Personagens com características fortes que enfrentem problemas reais e como eles superam isso. Então, você gosta muito de analisar os personagens. Esse é o que a gente chama de o seu viés. Essa é o que te salta aos olhos. Isso é o que você provavelmente, quando você for escrever na sua crítica, é o que você vai dar mais atenção. Você vai falar mais sobre isso do que sobre outros aspectos do filme, por exemplo. E cada pessoa vai ter o seu viés específico quando for escrever uma crítica. Cada pessoa vai ter algo que te chama mais a atenção.
ok? E além da gente descobrir esse viés, beleza, eu posso então só falar desses personagens com características fortes, desses personagens com problemas reais? Isso vai ser o seu ponto forte, isso vai ser o que vai marcar suas críticas. As pessoas vão te conhecer como um escritor, como um crítico que fala muito sobre personagem. É isso que você quer pra você? Ou você gostaria também de colocar aí mais coisas na sua crítica que deixassem elas ainda mais completas, que trouxessem mais opiniões e que trouxessem aí opiniões que te considerassem uma pessoa que sabe falar de cinema? Isso também faz muita diferença. Então tem algumas coisas aí que a gente não pode esquecer quando a gente vai escrever uma crítica, além do nosso viés. Não é esquecer o nosso viés, não, ele é importante porque é o que faz a sua identidade como crítico, mas não é a única coisa que vai te tornar um bom crítico, que vai te destacar no mercado aí. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é que nem aqui o Hugo falou que gosta muito de ficção misturada com suspense. Tem um problema e tem uma coisa boa nisso também. Uma coisa boa é que você vai ser considerado por analisar muitos filmes de ficção e suspense. Pessoas que gostam desse mesmo gênero provavelmente vão te procurar para ver se você já falou de algum filme que elas estão a ver com vontade de ver, que seja mais voltado para isso, para ver se você falou disso ou não, o que você acha, porque você é um especialista aí em críticas de ficção misturada com um pouco de suspense, que fala muito sobre os personagens dessas ficções. Mas, por exemplo, eu aqui, como eu disse pra vocês, eu tenho aí, perdi o número na conta de quantos parceiros. Eu tenho ali, sei lá, 13 parceiros aqui do perfil. E quando você vai começar o seu trabalho, de fato, como crítico, além de um blog que você escreva, por exemplo, como voluntário, ou sem ali não tem uma regra de você tem que escrever tantas críticas, você tem que escrever a crítica desse filme. Quando você tá ali como hobby, aprendendo, você pode realmente escolher os filmes que você vai escrever a crítica. Isso pode acontecer, mas não é sempre que isso é possível. Quando a gente entra no mercado, muitas vezes a gente vai se deparar com filmes, com cabines de imprensa, com demandas que a gente tem que ver um filme que não é de um gênero que a gente gosta. E a gente vai ter que escrever a crítica daquele filme também. Às vezes aquele filme não é de ficção, não tem nada de suspense, não tem nenhum personagem forte, os personagens são mais bobinhos e você vai sim ter que escrever uma crítica sobre esse filme. Daí você pensa, beleza, vou escrever uma crítica desse filme, então eu vou escrever uma crítica completamente negativa. Porque eu não gostei desse filme, porque esse filme não é legal, porque esse filme não está de acordo com o meu viés. Daí tem outra questão que você vai ter que pensar aí para encontrar a sua identidade. Você vai se manter muito na sua opinião pessoal e vai realmente, se não for um tipo de filme específico, você vai ser aquele crítico chato, que critica tudo. É aquele crítico assim que todo filme que ele vê, que não é parecido com o que ele gosta, ele acha ruim. Ou ele é aquele crítico bonzinho. Não é meu estilo, mas esse filme tem tal característica boa. Então você também vai entender aí se você vai ser aquele crítico que detona todos os filmes, ou se você vai ser aquele crítico que encontra algo de bom em todos os filmes, não importa quão ruim esse filme seja. Ou temos ainda uma terceira opção, que é a opção que eu indico mais, que eu gosto muito mais de utilizar nas minhas críticas, por exemplo. Eu analiso, o meu viés de crítica é um olhar muito mais de cineasta, um olhar que vai analisar aí muito a composição técnica e artística, que vai analisar todas as áreas do cinema, que é algo que eu trago aqui para vocês também diariamente no perfil, falar sobre bastidores, analisar como aquilo tudo foi feito. Isso é algo que eu trago para as minhas críticas. Claro que eu também tenho o meu estilo de filmes preferidos, estilos de filmes que eu não gosto, que eu gosto mais. Mas, apesar de normalmente, por exemplo, eu não sou muito fã de filme de terror, vocês já sabem disso, mas apesar de normalmente, quando eu ver um filme de terror, eu não vou gostar da minha experiência de assistir ao filme porque não é um gênero que eu gosto, eu também tenho que ser capaz de
sair um pouco e analisar aquele filme de uma forma mais crítica, de uma forma mais profissional. Ok, eu não gostei desse filme pela minha forma pessoal, então provavelmente eu vou apontar mais pontos negativos na minha crítica, eu vou colocar alguma informação ali que tenha a ver com a minha linguagem. Afinal, tudo que a gente escreve, tudo que a gente faz, a gente coloca um pouco da gente ali também, não tem como fugir muito disso. Mas a gente também tem ali que analisar aquilo não apenas como eu não gosto, então ninguém vai gostar. O que eu gosto de fazer, por mais que eu veja um filme que eu odeie, às vezes eu vejo alguns filmes que eu falo, nossa, chegar no final desse filme me custou muito. Foi muito difícil pra mim. Eu não gostei de assistir esse filme. Você tem que parar e pensar, beleza, por que eu não gostei? Racionalmente. Ah, é por causa disso. Então vamos pôr isso na crítica. Mas teve algo de bom? Algo que alguma pessoa que for assistir esse filme, que goste, que tenha mais interesse por esse tipo de filme, que tenha mais interesse por esse gênero, possa gostar? Tem algo de bom no filme? Às vezes algo que eu não gostei, mas sei lá, a história é terrível, mas a atuação tá boa. Então, posso falar bem da atuação? Então vamos falar bem da atuação. E algo que eu tenho muito costume de fazer também é colocar no final das minhas críticas. Ó, se você gosta desse estilo de filme, esse filme pode ser pra você, porque eu não sou a voz da razão, eu não sou a voz que vai virar pra você e falar esse filme é uma bosta, esse filme é maravilhoso. Talvez seja pra mim, não seja a mesma opinião da sua. Eu vou analisar por um viés técnico e artístico. Então, no quesito como esse filme foi feito, se esse filme foi bem feito, se ele tem qualidade, eu vou ser mais crítica. Mas eu não quero ser aquela cineasta que vai assistir um filme com você no cinema, que vai assistir um filme com você em casa, enquanto a pessoa termina o filme e fala, nossa, que filme incrível! Eu termino e falo, nossa, não acredito que você gostou, esse filme é terrível, você não percebeu que teve tal problema? Se a pessoa gostou, é a opinião dela, ela teve os seus motivos pra gostar. E se eu não gostei, porque eu tive o meu olhar como cineasta que achou muitas críticas ali. Então, apesar de eu poder fazer essas críticas, eu também tenho que pensar na outra pessoa que vai gostar. É algo que eu gosto. Eu não sou aquela crítica boazinha que fala bem de todos os filmes, mas eu também não sou aquela crítica terrível que critica todos. Eu gosto de estar no meio termo para poder realmente trazer uma opinião, trazer uma análise sobre o filme, e a pessoa simplesmente vai conseguir terminar de ler a minha crítica e ela por si só vai descobrir pelo que eu escrevi, pela forma como eu escrevi, se aquele filme é para ela ou não. Eu tenho que dar essa opção também para as pessoas. Vamos ver, temos mais alguns comentários aqui. Teve filmes que eu assisti que não souberam expressar suas ideias. Eles pulam o caminho e aí a compreensão fica mais difícil. Eu gosto de conhecer outros gêneros de filmes também. Isso é muito importante, você conhecer outros gêneros de filme, não simplesmente por conhecer, mas às vezes a gente é obrigado, né? Às vezes não tem jeito, às vezes a gente tem que ali pegar e realmente ir assistir o filme. Quantas vezes eu já acabei aceitando participar de alguma cabine, eu tive que participar de alguma cabine, e daí assistir o filme assim, nossa, foi uma luta. É aquele filme que você não aguenta mais, que você não quer nem chegar no final, mas daí você chega no final e fala, beleza, e agora como é que eu vou escrever a crítica desse filme sem falar mal de tudo, sem criticar tudo? Como é que eu faço isso? Então a gente tem que aí conseguir colocar o seu ponto de vista, ter a sua identidade, ter o seu viés, colocar o seu viés em destaque. Sim, a gente tem que trazer, eu falo mais disso, então em todos os filmes eu vou trazer um pouco mais disso. Eu vou falar mais disso. É isso que vai me trazer a minha marca. Mas a gente não pode simplesmente, algo que eu digo muito aqui no perfil, eu não gosto de filme de terror, mas eu sei que tem muitas pessoas que gostam, e tem pessoas inclusive que me seguem que gostam muito. Eu vou simplesmente começar a criticar todos os filmes de terror? Não vou, porque eu sei, mesmo os poucos filmes que eu assisto, eu sei quando um filme de terror é considerado bom e quando ele é considerado ruim, independente da minha opinião. Tem muitos filmes de terror que eu saio do filme e falo, nossa, nunca mais quero ver esse filme.
porque ele me trouxe sensações de filme de terror que eu não gosto. Eu não gosto de levar susto, eu não gosto de ficar tensa, eu não gosto daquela atmosfera do filme de terror. Mas eu também sei, quando eu saí do filme, que aquele filme foi muito bem feito, que aquele filme é muito bom, que os amantes do gênero de terror vão gostar muito. E o oposto também acontece. Tem aqueles filmes de terror que eu assisto e apesar de eu também sair pensando, não quero mais ver porque não gosto do gênero, às vezes eu saio pensando, nossa, teve esse ponto negativo e teve esse ponto positivo. Esses dias me mandaram lá nos stories o que eu achei de Noites Brutais. Eu assisti no final de semana passado, não por livre e espontânea vontade. Eu tenho um namorado que ama filmes de terror, então assim, estávamos ali com mais gente da família, queriam ver, beleza, vamos ver. Eu vejo assim, meio forçada, não gosto de ver, eu já vou ver com aquela atmosfera de não gosto, não gosto, não gosto. Mas, terminando o filme, eu vi coisas boas e vi coisas ruins. Mas eu, pessoalmente, enquanto eles gostaram do filme, pela forma como ele foi contado, pela história envolvida, eu encontrei tantos problemas que eu acabei não considerando este um filme bom. Ele tem furos de roteiro, mas ao mesmo tempo ele traz uma linguagem de fotografia e de som que é muito boa. Então, se eu fosse falar desse filme numa crítica, eu ia evidenciar essa linguagem de fotografia e som, falar que ela é realmente muito boa, mas eu não ia deixar de falar que o roteiro é terrível, que teve várias coisas que não faziam sentido, que teve vários furos, várias coisas que deveriam ter acontecido e não aconteceram, porque esse é o meu viés. Eu vou estar analisando aí o roteiro, fotografia e som, por exemplo, mas eu vou botar ali um capítulo também, um parágrafo, para falar mais sobre a direção, sobre os personagens, sobre a direção de arte, porque o meu viés é justamente falar sobre toda a técnica do filme pelo meu olhar. Então, eu vou colocar ali no final. Se você gosta desse tipo de filme, talvez você goste. Mas ele tem esses problemas, mas em oposição ele também tem essas coisas boas. Agora vamos aqui a um terceiro tópico que eu queria falar com vocês. A gente coloca aí no final, beleza, esse filme pode ser pra você ou não, mas eu vou pôr nota. Eu devo pôr uma nota numa crítica? Isso também vai fazer parte da sua identidade, principalmente se você tiver o seu próprio blog, se você escrever aí por você mesmo as suas críticas. Quando você escreve para um outro blog, quando você é contratado em um trabalho e você escreve, você tem ali uma obrigação com aquele site tem um formato específico de crítica, muitas vezes esse site já vai falar para você, aqui você tem sim que dar nota, a nota de 0 a 5, você tem sim que dar nota, a nota de 0 a 10, aqui você não dá nota. Então muitas vezes nesses sites vai ter também ali as exigências deles nesse sentido. Quando você tem o seu próprio blog, quando você escreve as suas críticas, você tem o seu alcance de críticas por você mesmo, isso também vai mudar. Você vai poder escolher, eu vou dar nota ou eu não vou. Eu sou uma crítica que não dá nota. Eu já escrevi para sites voluntários e eles eram obrigados na nota, então eu dava, mas sempre foi uma dificuldade para mim dar essas notas. E por que eu decidi, então, nas minhas críticas no meu blog, eu não dou nota? Justamente porque eu sei que às vezes o que eu gostei, aquele filme que pra mim é nota 10, que é incrível, fascinante, veria 50 mil vezes, eu amo, talvez vai ter outra pessoa que vai ver e vai odiar. A nota também é algo muito pessoal, ou vai ter que ser uma nota muito voltada para o seu viés. Ah, eu vou falar exclusivamente de personagem, então eu não vou dar uma nota pro filme, eu vou dar dando uma nota pro personagem. E daí como é que você vai fazer uma crítica do filme dando uma nota pro personagem? Fica complicado. Então também é uma escolha de vocês, mas eu sou do time de pessoas que preferem não dar notas. Eu não dou nota, mas a maioria dos sites dá. Tem muitas pessoas que vão ali ver um filme justamente pela quantidade de notas, pela quantidade de votos que a pessoa dá. Eu sei que muitas vezes as pessoas não acabam nem lendo uma crítica completa, elas vão justamente procurar apenas qual que é a nota desse filme. Pega ali 50 pessoas, dessas 50, quantas deram a nota máxima, quantas deram a nota menor, e isso vai ser o que eu vou levar aí em consideração para decidir se eu vou ver esse filme ou não. É de cada um. A gente entra aí em Rotten Tomatoes, em IMDb, Adoro Cinema e vê a nota. A gente sabe ali qual que é a média de nota. Será que é isso mesmo que conta, que importa?
Às vezes todo mundo ali achou um filme terrível e você gostou. Ou ao contrário, às vezes você achou incrível e todo mundo achou terrível. Então é algo muito pessoal que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas também é algo que vai entrar aí na sua identidade como crítico, que vai levar em conta o que você considera importante de trazer nas suas críticas. Agora a gente entra em mais duas coisas importantes. Mais dois tópicos aqui que eu fiquei pensando para poder trazer aqui para vocês, para você encontrar a sua identidade. Aqui no perfil, eu falo de técnica, eu falo de parte artística, eu falo de bastidores e eu falo o que normalmente para as pessoas, no geral, para a academia, para os filmes que fazem mais sucesso, para todos no geral, eu falo o que normalmente a gente vê um filme, a gente sai dele e fala, nossa, que filme ótimo. Ou a gente sai dele e fala, nossa, que filme terrível. Independente de viés, independente de gênero, independente de mensagem, independente de tudo. O que faz a gente sair de um filme e falar, nossa, valeu a pena ter assistido? O que eu acredito fielmente que a maioria das pessoas também, mesmo que subconsciente, o melhor filme, o melhor tipo de filme é aquele filme que a gente esquece que está assistindo, que a gente entra na história, que a gente emerge, que a gente se relaciona, que traz um storytelling, que deixa uma mensagem no final, uma reflexão, que faz a gente realmente entrar ali e se emocionar, sentir o que tem que sentir. Isso pra mim é considerado um bom filme. Isso junta ali vários gêneros. Qualquer gênero de filme pode ser considerado bom ou ruim. Qualquer filme de qualquer gênero. Isso conta aí também a temática. Se você se envolveu com a temática, seja você uma pessoa que gosta daquela temática ou não. Às vezes é um filme sobre, sei lá, LGBT, mas eu não sou da comunidade LGBT, mas eu tenho amigos que são, mas eu não me envolvo muito nessa temática, mas eu vi um filme que me tocou tanto, que me trouxe uma reflexão tão forte sobre isso, que eu achei ele incrível. Não é um tipo de filme que eu vejo muito, mas eu achei incrível. É um filme sobre racismo, mas eu sou uma mulher branca, então eu não entendo a perspectiva das pessoas que são negras, que não são brancas, né? Mas aquele filme me trouxe uma reflexão tão forte que eu me emocionei com aquele filme. Aquele filme foi considerado bom. Eu considerei bom. Então, muitas vezes, a gente pode analisar também todo esse viés, a gente pode ver tudo isso, a gente identifica tudo isso, se a gente se emocionou por esse filme ou não. Então, o que vai gerar essa imersão? O que vai gerar, trazer toda essa reflexão, essa imersão, essa mensagem, esse realmente entrar no filme? O que vai gerar isso nas pessoas? É como o filme foi feito. O filme foi feito para te imergir, para você esquecer aí que tá dentro do cinema, para você esquecer que tá vendo um filme. Mas como ele consegue fazer isso é a partir do uso da técnica e da parte artística. Se o diretor, se a equipe inteira ali pega um filme e coloca algo específico, em momentos específicos do filme, que era justamente o que você precisava ver, que induz a sua emoção, ele consegue fazer isso justamente por causa que ele se utilizou de características técnicas e artísticas que ajudam você a sentir isso. É algo que eu falo muito aqui do poder do implícito. Estão lembrados do poder do implícito? Quando o diretor coloca uma câmera mais angulada, a gente já sabe que tem algo acontecendo. Quando ele coloca a câmera vendo o personagem de baixo, a gente sabe que aquele personagem é importante. Quando ele coloca uma personagem de vestidinho rodadinho, cor-de-rosa e rabo de cavalo, a gente já sabe que ela é inocente. São alguns padrões do cinema que são utilizados pela equipe de forma muito racional e que a gente capta isso no filme de forma muito irracional no nosso subconsciente.
e a gente passa a ver aquele personagem, passa a ver aquele filme de uma forma diferente. A gente passa a se emocionar com esse filme de uma forma mais fácil. A gente passa a se identificar com essas pessoas de uma forma mais fácil. E a gente consegue imergir e realmente entrar nessa história de uma forma muito mais fácil. Então, o que faz de fato um bom filme ou um filme ruim? O que consegue se utilizar disso para você? O filme que você consegue realmente assistir e falar: nossa, eu imergi, nem percebi o que tinha de bom ou de ruim, porque eu entrei dentro da história. Então esse filme foi considerado muito bom, ele trouxe algumas técnicas que, se você for ver de novo, prestando mais atenção, levaram ao que você chegou quando você terminou de ver o filme. Tudo ali no cinema é feito de forma proposital. E isso é muito importante a gente entender. Então, algo que eu considero muito importante também para trazer nas críticas, e que é algo que eu tento ajudar vocês aqui mais no perfil, que gostaria de saber, inclusive, se vocês gostariam que eu trouxesse mais conteúdos, infoprodutos que tratassem justamente da trajetória no crítico, para trazer uma crítica mais bem feita, para conseguir encontrar melhor a sua identidade, para conseguir escrever críticas, para conseguir entrar no mercado, que é escrever críticas. Não adianta você simplesmente colocar o seu viés, a sua opinião. Esse filme é bom por causa disso, ruim por causa disso e tem nota tal. Se você consegue, na sua crítica, justificar por que aquele filme é bom, por que aquele filme é ruim, porque esse aspecto do filme merece destaque ou não, você também vai ser um crítico que vai ter mais destaque no mercado. Porque é o que acontece. Às vezes a gente fala aí, a gente tem um viés, vamos ter um viés um pouco mais específico aqui. A gente tem um viés que fala exclusivamente de feminismo. Mas tem muito filme aí, que às vezes nem personagem feminina não tem. O que você vai fazer? Você não vai escrever a crítica? Mas você tem que escrever porque seu parceiro mandou você ver aquele filme, você tem que escrever a crítica daquele filme. Como é que você vai fazer? Como é que você vai escrever só sobre feminismo de um filme que não fala nada sobre feminismo? Ah, você vai falar que o filme não fala nada de feminismo? Não vai fazer sentido para sua audiência? Aquele filme é considerado extremamente ruim simplesmente porque ele não tem nenhuma personagem feminina, simplesmente porque ele não trata nada sobre o feminismo? Às vezes não. Então você precisa ser capaz também de analisar esse outro lado do filme além do seu viés. Você tem que conseguir trazer o seu viés e, se o filme é bom ou ruim, trazendo o que te fez emergir, o que não fez, o que funciona e o que não funciona. E isso você só consegue fazer tendo conhecimento de técnica e arte. Ah, Carol, mas eu não sou cineasta, eu não sei tudo sobre cinema. Você não precisa saber tudo. Às vezes o pouco que você sabe, você já consegue trazer para suas críticas. E às vezes, simplesmente de você saber como analisar uma área específica do cinema, isso já muda muito para você. Teve uma vez que me mandaram um story falando: muitas vezes eu vejo as pessoas falando, nossa, a fotografia desse filme é incrível, mas eu não entendo o que faz uma boa fotografia. Então, às vezes, você não precisa ser um cinematógrafo, ser um diretor de fotografia, ser um cineasta. Você simplesmente conseguir ver o filme e identificar: essa fotografia é boa, por causa disso, já vai fazer você um crítico melhor. E, vamos lá, aqui entre nós, um cinéfilo também melhor, que vai saber opinar sobre filmes com muito mais propriedade, que vai saber falar sobre filmes muito melhor, vai conseguir botar a sua opinião, vai conseguir escrever críticas com muito mais conteúdo e muito mais qualidade, certo? Então, gostaria também aqui de poder trazer para vocês como analisar cada uma dessas áreas aqui do cinema, como que a gente vê, como que a gente analisa uma área e fala: essa área agiu bem, essa área foi boa, a foto é boa, mas o roteiro é ruim, a arte é ruim, mas o som é bom. Como que a gente consegue analisar tudo isso? Também é algo pra gente aprender, também é algo pra gente saber fazer, e não necessariamente precisa ter uma formação em cinema aí para conseguir fazer isso, até porque muitas vezes os críticos de cinema não são formados em cinema. Muitas vezes os críticos são formados em jornalismo e têm aí algum estudo, alguma especialização em cinema. A maioria dos críticos são, na verdade,
jornalistas. Então você não precisa ser cineasta para poder fazer isso, mas você precisa ter um conhecimento básico de cinema. E eu tenho aqui a vontade de trazer isso para vocês, mas gostaria também de saber de vocês se vocês gostariam de ter acesso a esse tipo de conteúdo aqui no perfil, de algo que traga um pouco mais como aprender, como analisar esse viés mais técnico e artístico, como encontrar o seu viés, como entrar no mercado. Isso tudo é muito importante também, tá bom, pessoal? Então, olha, vou deixar aqui duas tarefinhas para vocês. A primeira é, eu vou dar um arquivo bônus sobre crítica para vocês, apenas para quem estava aqui na live, para quem está aqui na live comigo. Estou vendo aqui todo mundo que entrou, todo mundo que está aqui, eu tenho acesso a isso tudo aqui. Então, quem está aqui na live, depois que a live terminar, me manda lá no direct, eu quero, que eu vou mandar um arquivo bônus para vocês sobre crítica, tá? Para vocês conseguirem aí começar a fazer um pouco melhor as suas críticas, conseguirem encontrar mais facilmente a sua identidade como crítico. E a outra indicação aqui, daí vai de você, se você quer ou não aí ter acesso a esse tipo de conteúdo, é o livro Como Falar sobre Cinema, que é um livro fácil de ler, é um livro curto, é um livro rápido, que já vai mudar também muito a sua visão e vai estruturar muito melhor as suas críticas para quando você for escrever elas. É um livro que eu li e eu achei ele, assim, divisor e que ajuda muitas pessoas que querem começar aí a sua trajetória na crítica. Então aqui eu vou esperar 2 minutinhos para vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem comentar alguma coisa, pra gente conversar um pouco. Mas o conteúdo da live de hoje era esse, e aí é com vocês, se vocês têm algo a mais que vocês gostariam de saber, seja sobre mim, seja sobre a trajetória de vocês, se vocês querem aí um conteúdo mais específico sobre crítica aqui no perfil, o que vocês buscam. Agora é a vez de vocês de falar. Esperar 1 minutinho e daí encerramos a live por hoje. E eu fico também completamente disponível aí pra vocês, se quiserem me mandar dúvidas nos stories, dúvidas no direct. Não quero me expor, não quero mandar minha pergunta pra você responder pra todo mundo. Posso mandar no direct? Pode, não tem problema, tá bom? Então eu gosto de ajudar vocês, eu gosto de mostrar que existe sim uma possibilidade com o cinema, que ela é muito importante, que ela não deve ser ignorada, tá bom? Então aqui é justamente pra gente se ajudar nisso. Não temos dúvidas, pessoal? É isso por hoje. Espero que tenham gostado da live, espero que tenha ajudado vocês a encontrar aí mais a sua identidade. Escrevam, rascunhem, postem, busquem, façam valer a pena, porque é sim possível ter uma trajetória como crítico, temos como função crítico, tá? Eu sou crítica de cinema aí desde 2018. O autor do livro, deixa eu ver, eu não anotei ele aqui, só um minutinho. É uma autora, Anne Hornaday. Anne Hornaday. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui pra vocês. Anne Hornaday. Ok? O livro chama Como Falar sobre Cinema. Já ajuda bastante vocês. Beleza? Então, finalizamos aqui hoje. Qualquer coisa podem me procurar lá no direct, mandem suas dúvidas lá nos stories. E quem quiser o arquivo bônus é só mandar lá no direct também, eu quero. E se vocês gostarem da ideia, trago mais conteúdos, mais infoprodutos, mais coisas interessantes sobre a crítica de cinema, porque tem muita coisa que a gente pode falar por aqui também, tá bom? Uma ótima tarde a todos vocês e a gente se vê nos stories. Tchau, tchau!